Eu estava com os pés, todo o corpo enrolado, tudo enrolado, parecia uma múmia. Eu só tinha do lado de fora esses 2 dedos. Até cego eu ia ficar. Colocaram uma venda nos meus olhos. E os dias se passando, eu estava numa situação, querido, que quando eu estava melhorando, eles chamavam a família. Dizia assim: ele está melhorando para morrer. Minha esposa chegava correndo, apavorada, meu pai, minha mãe. Vocês nem imaginam o que a minha mãe passou. Minha mãe foi parar, ficou internada no hospital. Teve que fazer até uma cirurgia por causa disso. A minha esposa grávida da Tatiana, não conseguia mais trabalhar. Meu pai era técnico de solda na Cosipa, já não ia mais trabalhar. Todo mundo em cima ali para ver se havia uma solução para mim. E eu agora com os olhos com uma venda, o corpo todo enfaixado, só os 2 dedos do lado de fora, numa cama cheia de ar-condicionado, porque era a sala dos queimados. Naquele tempo era o quarto G na Santa Casa. Hoje mudou, mas era o quarto G na Santa Casa. Lá estava eu. E quando eu melhorava, chamava a família e dizia: vai morrer. Quando eu piorava, falou: chegou a hora. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O negócio estava feio. Eu me lembro que um dia tiraram a venda dos meus olhos. Quando tiraram a venda dos meus olhos, eu comecei a ver embaçado, bem embaçado. E eles colocaram pomada nos meus olhos e colocaram a venda novamente. Os dias foram se passando. Para vocês terem uma ideia, quase todos os dias eu ia para o centro cirúrgico. Eu fiz 21 cirurgias. 21. Eu já não aguentava mais a anestesia. Tinha uma química que ele chama de quelene, uma droga que punha. E eu não aguentava mais aquilo ali. Eu via coisas que ninguém quer ver na vida. Cheguei para o médico e falei assim: doutor, me opere, mas sem anestesia. Eles mudaram a química, mudaram a droga, que a quelene eu já não aguentava mais. Quase todos os dias eu ia para o centro cirúrgico. Eu me lembro quando um dia eu estava no centro cirúrgico. Eu ainda estava com a venda nos olhos e de repente eu ouvi o médico dizer assim para o outro, doutor K1, falando para o doutor Pedro Moura assim: ó, nós vamos ter que amputar o braço dele. Eu já estava acabado, arrebentado, agora iam amputar o meu braço. Eu falei: doutor, me dê uma anestesia. Ele deu uma anestesia nele, me deram uma anestesia. Amputaram o meu braço. Cheguei no quarto, estava no quarto, tiraram a venda dos meus olhos. Quando tiraram a venda dos meus olhos, querido, agora eu já estava enxergando. Eu olhei assim, naquela sala, grande sala, uma porta grande, tinha uma janela muito grande de vidro. E eu olhei assim, eu vi do outro lado a minha esposa chorando, meu pai chorando, a minha mãe chorando. Mas eles não podiam entrar ali, não entrava ninguém, eles não podiam fazer nada por mim. A enfermeira, para entrar ali, tinha que ser com capuz, tinha que ser com uma capa, tinha que ser com um chinelo. Eles não podiam entrar ali, só entrava pessoas do hospital, ninguém entrava naquela sala, ninguém podia entrar ali. Quando tiraram a venda dos meus olhos, eu vi meu pai, minha mãe, e vi minha esposa chorando. Eu quando vi assim, o meu coração batia forte, parece que queria sair pela boca, que eu vi, eles estavam chorando, e eu estava arrebentado. Eu falei: minha vida acabou, desmoronou tudo, acabou. Não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que tem jeito. Deus é maior do que o teu problema. Deus é aquele que vai resolver o teu problema. Ele vai te tirar dessa situação. Ele vai te levantar. A tua luz vai brilhar, porque Deus, Ele promete, Ele tem projeto na sua vida. Não foi à toa que Ele te chamou. Ele conta com você, e tu vai ver o que Ele vai fazer com você. Nem se preocupa com o diabo, que o diabo está querendo fazer. Se preocupa em acreditar que Deus vai te levantar. Ó, 21 cirurgias. Vocês sabem como é que eles me tiravam? Da maca, da cama, para me colocar na maca,
para levar para o centro cirúrgico. O piso era meio assim, ó, em declive. 2 enfermeiras pegavam na ponta do lençol, 2 na outra, e levantavam o lençol assim, porque não podia tocar em mim, era tudo carne viva. Quando levantava assim o lençol para levar para a maca, quantas vezes a maca escorreu assim, o lençol fez, rasgou, eu caí no chão, eu gritava, mas eu não chorava, eu não sabia o que era chorar. Sabe o que eu não sabia? Eu tinha um ódio dentro de mim. Eu tinha uma raiz de amargura dentro de mim, porque eu era um cara que era líder, era um cara procurado por muitos. Eu era um cara que todo mundo queria andar comigo. E quando eu caí naquela miséria, naquela situação, todos os meus amigos me abandonaram. Eu estava ali fedendo naquela cama. Todo mundo se esqueceu de mim, só a minha família ali em cima, a minha esposa, a minha mãe, o meu pai, a família em cima. Ei, querido, mas quando todo mundo te abandonar, o Senhor diz: eu não te abandonarei, nem te deixarei. Ó, lá estava eu, todos os dias centro cirúrgico, todo dia anestesia. Tiraram a venda dos meus olhos. Eu não tinha mais a venda nos meus olhos, mas todo enrolado igual uma múmia. Eu nem me cobria, para você ter uma ideia. Já estava tudo enrolado, só os 2 dedos lá de fora e a venda que tiraram dos meus olhos. Um dia, eu deitado lá na cama, e de repente eu olhei assim, aquela janela de vidro, e eu vi quando uma mulher fazia assim. Discutia com a enfermeira, era uma mulher de cor, e a mulher fazia assim, a enfermeira fez assim. Vi quando ela fez assim. De repente colocaram um capuz na cabeça daquela mulher, colocaram uma capa naquela mulher, e agora eu vi alguém que não era enfermeira e nem médico passar por aquela porta. Aquela grande porta se abriu e aquela mulher entrou. Quando ela entrou, ela não veio na minha direção, ela foi na direção de outro queimado que estava. Ela passou. Quando ela passou assim, eu vi aquela mulher passando assim, eu vi a Bíblia na mão dela. Eu sabia que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu comecei a mexer o que eu tinha, eu comecei a fazer assim, ó. Parece que o Espírito de Deus se virou aquela mulher. O Espírito de Deus virou aquela mulher. Eu acredito, aquela mulher virou-se assim. Quando ela olhou para mim, eu estava fazendo assim. Ela deixou aquele queimado e ela foi na minha direção. Quando ela foi chegando na minha direção, que ela me viu, as lágrimas começaram a rolar dos olhos dela. Ela me viu naquela situação, naquele estado. E ela então abriu a boca e começou a cantar um cântico sacro que eu nunca ouvi na minha vida. Ela começou a cantar e começou a falar uma língua diferente. Ela cantava e cantava e cantava. Até então, querido, eu gritava, mas eu não sabia o que era chorar. Mas naquele momento, aquele cântico parece que entrou, foi entrando dentro de mim. Eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Aquela mulher era analfabeta, ela não sabia ler e não sabia escrever, mas ela conhecia o Salmo 23 de cor. Ela abriu a Bíblia no Salmo 23, deu para a enfermeira que estava ao meu lado. Também a enfermeira estava chorando. A enfermeira sentou numa cadeira ao meu lado, porque eu chorava, que o coração batia forte, e a enfermeira estava preocupada de eu morrer. A enfermeira ali chorando do meu lado com uma toalha na mão, e aquela mulher abriu o Salmo 23 e ela colocou no colo da enfermeira, e aquela mulher olhou para mim e começou a recitar o Salmo 23. Ela não sabia ler nem escrever, mas conhecia de cor a Bíblia Sagrada, o Salmo 23. Ela começou a dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Quando ela chegou naquele versículo que diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Foi como uma espada entrando dentro de mim, estava rasgando. Ela foi entre as juntas e medula, entre a alma e o espírito, e eu comecei a gritar e a chorar naquela cama. Eu gritava e eu chorava, eu gritava e eu chorava. Aquela mulher, quando ela terminou, ela me viu chorando daquele jeito. Ela chegou para mim e disse: você
quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu disse: eu quero. Naquele momento a minha transgressão estava sendo paga, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu por mim, foi o meu substituto. Por isso que nós temos que aproveitar cada momento que o Senhor nos dá na face da terra, cada dia, cada hora, cada minuto, cada instante, nós temos que aproveitar, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer na sua vida. Por isso, se é o culto que você vai oferecer a Deus, que seja o melhor culto, talvez o último culto que você vai oferecer a Deus na sua vida, então ofereça com excelência. Quando aquela mulher, hoje ela está na glória, lá na glória eu vou me encontrar com ela. Quando eu entrar pelos portões celestiais, rua Calçada de Ouro, depois que eu abraçar Jesus, beijar Jesus, dizer para Jesus o quanto eu sou grato a Ele, eu vou dizer assim: Jesus, eu quero ver a minha irmã Doralice, que eu sei que ela está aqui no céu em algum lugar, eu quero dar um abraço nela. Aleluia. Quando aquela mulher ia saindo, antes ela fez uma oração por mim, uma oração que até hoje parece que eu ainda ouço as palavras dela falando com o Senhor por mim. Quando ela acabou de fazer a oração, ela me chamou de Carlos. Carlos, eu vou, mas eu volto para te ver. Quando ela virou as costas, que ela ia saindo, que abriu aquela grande porta, ela conta, quando ela estava saindo, ela ouviu a voz de Deus dizendo: minha serva, este aí será um dos pregadores da minha palavra. Ela falou: Senhor, mas ele está praticamente morto, olha a situação dele. Novamente ela ouviu a voz dizendo: minha serva, sou eu que estou te dizendo, ele será um dos pregadores da minha palavra. Vamos aplaudir o Senhor, glorificar o